Olá, portais energéticos. Afinal, o que são? Quem usa? Eu posso montar um, fazer um, fabricar um? Depois da vinheta. Antes do vídeo, vou te fazer um pedido. Te inscreve no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário e compartilhe esse conteúdo, para que ele possa chegar no maior número de pessoas possíveis ao redor do planeta. Você vai estar ajudando muita gente. Muito bem, gente, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre portais energéticos, né? Afinal, o que é um portal energético? Gente, um portal é isso. É duas vias. Uma que vai e uma que vem. Então você pode trazer e você pode enviar coisas através desse portal, né? Eu vou descrever no texto aqui para vocês jeitos, maneiras, um jeitinho de fazer um portal, como você pode, que materiais você pode usar. Existem várias coisas e talvez você não tenha se dado conta disso. Tá ok? Uma mandala, um ponto riscado, uma conexão trazida do alto ou de um ponto da natureza. Tudo isso pode ser considerado um portal energético. A grande questão é, o que posso fazer com isso, Marcelo? Bem, os portais energéticos podem ter várias utilidades para quem sabe o que são e como eles funcionam quando são trazidos. Falo isso porque cada portal é diferente um do outro. Às vezes, quem os traz são as entidades que vêm trabalhar e riscam seu ponto na chegada. Esse ponto riscado é um tipo de portal que tem a ver com o trono e com as energias que esta entidade trabalha. Às vezes, a entidade chega e não risca o ponto, mas saúda a todos e diz a que veio. Se identifica, mas não traz o ponto riscado. Porém, esta entidade mesmo é uma espécie de portal. A própria entidade traz a energia, pois sua chegada abre um canal com a energia que ela representa. Uma entidade traz seu conhecimento embasado na força de linha que trabalha. Então, assim como ela traz cura, ela leva energias que não são mais necessárias no médium que a está recebendo e também de quem está se consultando com ela. Deixa coisas boas e leva coisas não tão boas ou coisas ruins, né? Quando ela risca seu ponto, dependendo da entidade, ela usa o seu próprio risco como mandala para descarregar a quem ela está atendendo e também o médium. E neste caso, o ponto da mandala é este portal energético. Outro ponto de força que podemos determinar como portal é uma trunqueira, firmada com alguma energia que pode ser de caboclo, de Exu, de Ogum, enfim, da energia que você estiver trabalhando, ou que você aceite que trabalhe contigo. Geralmente, as trunqueiras são desenvolvidas para absorver as energias que circulam no ambiente ou que as pessoas literalmente largam nelas. Por exemplo, quando ela é um ponto firmado de caboclo, por exemplo,
e carrega os elementos de força deste povo. Ela afirma a energia e você pode pedir um firmamento de entidade, como se fosse um guardião deste ponto. No momento em que você tem isso, passa a ter um ponto de descarrego e um ponto de recarga de energia daquele tipo. Se for de caboclo, é a energia da natureza. Se for de Exu, bem, vai ser energia da Mãe Terra diretamente. Claro, se você souber fazer isso. Cada trunqueira pode ser também um ponto de recarga energética. Existe um porém. Aqui você precisa atentar. Quando a trunqueira estiver carregada, você precisa desmontar ela e trocar ou descarregar os elementos. Eu geralmente uso terra como um dos elementos. Então, viro tudo de dentro e deixo vazia, deixando o vaso no tempo, ao relento, para que pegue sol, chuva, vento, frio, calor, lua, né? Para que ela possa se descarregar e mudar a energia. Depois, remonto tudo e recoloco os elementos, limpos e recarregados, puxando novamente o portal que eu desejo para aquele vaso. E peço uma entidade para a segurança desta trunqueira. Eu vou puxar as energias dos elementos e vou remontar este portal de caboclo ou de Exu, ou seja lá do que for, da energia que for, com o elemento que eu tenho. Eu trago de volta a energia. Cada vez que eu desmonto, gente, é preciso montar novamente. O portal fica assim, guardado, e trabalha como sugador e recarregador de energia. Porém, este não é um tipo corriqueiro. Então, você precisa ter um pouco mais de conhecimento na área para montar isso. Você também pode montar mandalas de pedra, por exemplo. Se analisarmos as pedras, dependendo de onde você pegá-las, elas podem ter milhares de anos de formação, sem contar que as pedras dependem de todos os elementos da natureza para que se formem. Vejamos, o calor do centro da Terra para derreter e agrupar os minerais. Depois, o resfriamento, feito pela água ou pelo vento, ou ambos. As rochas mais elevadas e expostas enxergaram, muito mais amanheceres e anoiteceres que toda a população do planeta junta. Então imagine o tamanho da energia e da informação acumulada nestas rochas. Quando você utiliza uma pedra, ou aqui, neste caso, várias, para organizar uma mandala, você junta um quantum de energia que está conectada a todos os elementos essenciais para a criação e sustentação da vida no planeta. Então, com algum bom conhecimento, você pode montar um portal de sucção e transmutação, bem como um portal de emanação de energia para que possa recarregar as suas próprias energias através desta mandala de pedras. Outra maneira de construir algo assim é você trazer um ponto de força riscado, que não é propriamente um ponto, como diz, é um ponto de força, como se fosse uma mandala riscada com pemba ou carvão. Antigamente não havia giz à disposição. O que havia era a pemba feita pelos próprios pais ou o carvão, a terra ou outros elementos naturais, pois estes são carregados com as forças da natureza e trazem a essência necessária para servir de ponto de conexão energética para um portal.
Outra força enorme dentro de qualquer casa de trabalho é a música. Quando você tem um ogã, ou o que o valha, dentro do terreiro ou dentro do seu trabalho espiritual, quero dizer, alguém que saiba entoar os pontos musicais para as energias poderem chegar de fato, você tem um portal montado na música. O ponto cantado, acompanhado pelos tambores, quando executados de maneira correta, abrem um enorme portal de trabalho no terreiro. Se você prestar atenção, todas as religiões e igrejas entoam cantos em seus templos, evangélicos, católicos, budistas, enfim, todos os que têm algum tipo de conexão espiritual também estão conectados com a música desde sempre. Há alguns anos, vi em uma casa espiritualista um local de cura e oração, onde as pessoas entravam e as mais necessitadas eram colocadas em macas para tratamento, enquanto os demais ficavam em cadeiras até que fossem colocados em macas também, na sua vez, ordenadamente. Entravam e saíam desta forma. Eram em torno de 2 a 3 mil pessoas em um final de semana. Em determinada tarde, alguém pegou o microfone e começou a entoar cantos de louvor ao Mestre Jesus e à Mãe Maria. A voz era suave e o ambiente se encheu de um silêncio e uma energia muito forte. Não vou dizer que abriu, porque o portal estava aberto, mas o canto fez com que a energia se fortalecesse muito, como que limpando o ambiente. Entendo que o canto fixou a atenção de quem estava esperando e fez que se conectassem à energia como um todo. Aquilo foi muito bonito e muito forte, e me marcou muito, gente. Poucas vezes vi uma conexão tão forte em um local tão amplo e com tanta gente. Porém, você deve ter cuidado com a questão dos instrumentos musicais. O que importa aqui é quem está tocando e para quem o instrumento foi consagrado. Isto é, para que energia ele serve. Vamos falar do tambor xamã, por exemplo. Quando ele é confeccionado, quem o fez carrega consigo determinada energia. Se esta pessoa não estiver conectada com a energia xamã corretamente e vibrar durante a confecção deste tambor, tristeza, raiva, mágoa, enquanto manuseia os materiais, esta energia ficará impregnada no tambor e o que ele vibrará no toque será este campo de energias. Assim como o couro que será usado para o tambor, que deve ser coletado de forma ritualística para que a sua energia seja de fato aceita e seja pura. Imagine a vibração que fica na pele de um animal que é brutalmente assassinado. Que tipo de vibração você acha que vai sair deste tambor? E assim é para os demais tambores de outras linhas de trabalho. Enfim, você pode ter um portal energético à sua disposição quando precisar. Porém, é necessário atentar para as questões que eu citei. Tudo que é feito com a natureza, com a força da natureza, traz uma energia interior muito grande. Você apenas tem que saber de onde é que esta força está vindo. E se o local de onde você tirou o material traz uma energia saudável para que a vibração seja, de fato, aquela que você está querendo ancorar. Mas como eu sei se está correta a vibração daquele material, Marcelo? Se forem pedras, de onde você tirou essas pedras?
é um local arejado, pega sol, está exposto. Há quanto tempo estão ali? Passa gente naquele local? Muita gente, né, gente? Enfim, que energia circula ali? E isso serve para todo tipo de material que você for usar, não somente pedras. O local de onde veio também importa. E o mais importante, gente, a intenção do seu portal energético, ela precisa estar alinhada à luz. Então, sempre que for montar algo energético, tenha certeza de que a energia que você colocou ali carrega a intenção pela qual foi montado. Porque às vezes você acredita que está fazendo uma coisa e o resultado, bem, é muito diferente do que você esperava. Porque você colocou o teu pensamento, mas as tuas mãos estavam carregadas com outra energia que você estava sentindo naquele momento. Lembre sempre de juntar pensamento e sentimento na hora de manusear as coisas. Lave as tuas mãos com detergente do cotovelo para baixo. Lave com detergente e água fria para quebrar as energias. Alinhe-se antes de colocar a mão nos seus materiais. E se puder, passe mel nas mãos e consagre elas à luz, ao Mestre Jesus, a Deus, aos teus mentores, para que aquilo que tu fores fazer tenha de fato a energia que ali tu queres colocar. Eu sou Marcelo Guimarães e trago para vocês a espiritualidade vertical. Te inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário e, gente, deixa a tua pergunta. E eu vou te pedir, te inscreve, me ajuda que eu preciso divulgar esse canal para o maior número de pessoas possível ao redor do planeta. Me ajuda aí. Clica no sininho e te inscreve, que eu estou te aguardando no próximo vídeo. Vem comigo. Vem bater um papo.